O plano que Putin desejava com tanto afinco começa a desmoronar diante de nossos olhos. Você já se perguntou por que tudo parecia tão elaborado, tão cuidadosamente planejado? No fundo, toda a negociação era apenas uma fachada, uma cortina de fumaça. A Rússia jamais acreditou que poderia resistir de pé por muito tempo. Eles estavam tentando manter uma falsa estabilidade, um equilíbrio precário, exatamente o que o plano inicial de 28 pontos prometia. Mas agora, tudo mudou. Em vez de um plano definitivo, temos um documento com apenas 19 pontos em andamento. E Putin já começou a rejeitá-lo silenciosamente. Ainda não percebeu, mas essa é a prova clara. Seu golpe não era para vencer de verdade, mas para tentar engolir a derrota em silêncio. Essa falha diplomática está presa numa respiração tensa, presa na esperança de uma reviravolta que nunca acontecerá. Putin sabe que essa guerra pode ser o fim do seu regime. Para tentar salvar o próprio pescoço, o Banco Central da Rússia trabalha freneticamente para acelerar ações financeiras desesperadas. A esperança é disfarçar a derrota, fazer parecer que ainda há força na pátria. Mas tudo isso é uma espiral financeira sem controle, uma tentativa frustrada de manter um disfarce político. Ele não consegue encontrar o sorvete de esperança que tanto deseja. A Rússia só tem uma vontade clara: manter um tipo específico de torta, um controle absoluto, irredutível. E aí surge uma questão assustadora: qual será a fórmula para a Ucrânia? Quem hoje pensa que há uma saída fácil se engana. A única solução séria é reconhecer a Ucrânia como um Estado independente, uma nação livre. Essa é a única fórmula que garantiria a paz duradoura. Antes a Ucrânia era uma grande terra, uma vez chamada assim. Agora, Vladimir Putin está claramente insatisfeito. Seu enviado de confiança, Kirill Dmitriev, admitiu que o desejo era que a Ucrânia tivesse nenhuma chance, apenas para acelerar o apoio dos Estados Unidos. Uma estratégia desesperada que agora se mostra cada vez mais falsa. As coisas não estão andando como planejado para eles. Um novo plano emergiu fruto de negociações secretas nos bastidores da Suíça, entre os Estados Unidos e delegados ucranianos. Esse novo documento, que substitui o antigo de 28 pontos, traz apenas 19 itens. E após reuniões relâmpago na residência de um diplomata executivo, esse rascunho começa a dividir as propostas, eliminando alguns pontos da versão original. Tudo está sendo feito passo a passo, cada ponto tratado um de cada vez, como se tentassem desesperadamente justificar a continuidade do conflito. Mas até agora a essência do problema permanece. A Rússia tenta esconder sua verdadeira intenção, e os líderes de ambos os lados parecem jogar um jogo de xadrez tenso e incerto. Este cenário nos leva a uma questão inquietante. Por que Putin agora abandonou seu plano completo? Observando o relógio da história recente, tudo indica que o momento para a decisão se aproxima. Cada movimento, cada negociação, parece ser uma tentativa de prolongar o inevitável. E a pergunta que não quer calar: será que ainda há esperança para um desfecho pacífico, ou tudo está condenado a uma espiral de destruição sem volta? O universo político está silencioso, mas os sinais são gritantes. O que acontecerá a seguir? O que Putin realmente planeja enquanto a corda aperta? A resposta pode estar escondida nas entrelinhas, nas negociações secretas que se desenrolam nos bastidores do poder mundial. A verdade está lá fora, aguardando para ser descoberta. Vamos mergulhar numa trama de estratégias secretas, reviravoltas surpreendentes e planos obscuros que podem mudar tudo. Você já se perguntou por que o cenário político parece estar mudando a cada dia? Como um jogo de xadrez onde cada movimento pode levar ao colapso ou à vitória. Prepare-se, pois o que vou compartilhar pode revelar a verdadeira face por trás das negociações que parecem uma simples jogada, mas escondem algo muito maior. Tudo começou com uma mudança inesperada. Em vez do plano original, que continha 28 pontos, surgiu uma versão mais enxuta, com apenas 19. Uma redução que na teoria deveria facilitar as negociações. Mas há detalhes secretos que nem todos percebem. Uma delegação dos Estados Unidos visitou a Ucrânia durante as negociações. Ao saírem, deixaram um rastro de pistas. Um novo rascunho, obscuro e cheio de nuances, começou a tomar forma. Uma estratégia que avalia cada passo, uma peça de cada vez. Imagine só, as principais decisões ainda estão sendo debatidas por líderes de peso. Em cima dessa tática sorrateira, há uma pressão silenciosa para a Ucrânia aumentar suas forças militares, mas de uma forma que muitos não esperam. O número esperado de soldados foi ajustado, não mais 600 mil, mas 800 mil pessoas.
Uma quantidade que parece pequena, mas que guarda uma intenção muito maior. Uma intenção que poderia mudar o destino de toda a guerra. E o que realmente causa impacto? Uma mudança radical no Tratado de Anistia. Putin esperava que todos os criminosos fossem perdoados, uma espécie de licença para eles continuarem na clandestinidade. Mas agora, essa ideia foi descartada. Uma nova cláusula foi inserida. Quem sofreu nesta guerra terá que passar por um processo de justiça. Uma verdade que se torna irrefutável. Quem iniciou tudo foi o próprio Kremlin. Putin tentou convencer o mundo de que a culpa havia sido da Ucrânia, tentando fazer parecer que eles eram os ingênuos. Mas agora, as cartas estão na mesa. A maior revelação. Quem tancou essa guerra foi o próprio Kremlin, com seus líderes criminosos dentro do palácio presidencial. E de repente uma confirmação veio de um alto cargo russo, reforçando essa narrativa. A mensagem é clara. A guerra não foi uma decisão de Moscou, mas uma imposição de interesses ocultos. Os canais de comunicação entre os aliados revelam uma intenção clara de montar uma narrativa em que a responsabilidade é transferida para o outro lado. Uma estratégia afinada para dividir, controlar e manter o poder. Se você acha que esse é apenas mais um conflito político, pense de novo. Cada movimento, cada decisão tomada nos bastidores, pode estar moldando o futuro de milhões. O que realmente está por trás dessa guerra? Quais segredos os líderes escondem nas sombras? E quem realmente vai vencer essa batalha silenciosa? Fique atento, porque a história ainda está sendo escrita, e o próximo capítulo pode ser o mais decisivo de todos. A guerra iniciada pela Ucrânia contra nós revelou uma verdade assustadora. Ela está servindo para unir o povo ao redor de uma causa comum. A população agora entende que há canais secretos de comunicação entre seus apoiadores estrangeiros, especialmente com americanos. Essas conexões estão mudando tudo, e não exatamente para o benefício de quem pensa estar no poder. Imagine só. Tudo isso faz parte de uma estratégia, uma manobra dissimulada. As declarações de líderes russos indicam que estão pensando em coordenar suas ações, sem precisar de uma autorização oficial. Mas por que o Kremlin acelerou seus planos? Para entender, temos que voltar alguns dias no tempo. Nesse cenário, um plano de 28 pontos foi abruptamente divulgado. Uma jogada ousada, escrita por aliados próximos de Putin, como Korel Dmitriev. Por que divulgar exatamente neste momento? A resposta está na economia. Você já percebeu? Os sinais via infraestrutura financeira mostram uma mobilização. Os países aliados da Rússia, como China, Índia, Turquia e até o Brasil, começaram a impor sanções em massa, atingindo uma redução de 500% em suas trocas comerciais. Todos eles, apoiando-se mutuamente, tentam cortar os recursos que sustentam a economia russa. Uma rotina que até então Putin achava impossível. E o que acontece agora? A situação financeira russa está em risco extremo. As ações do líder estão cada dia mais desesperadas. Uma mobilização interna se torna inevitável. Mas há uma questão ainda mais grave. Dentro do Kremlin, uma campanha de ataques internos já começou, uma tentativa de expor quem realmente apoia Putin, colocando em xeque sua autoridade. O produto interno bruto russo caiu cerca de 1% neste ano. E tudo isso enquanto Putin tenta transformar o país em uma máquina de fazer dinheiro, através de impressoras de moeda. Até outubro, uma notícia bombástica veio à tona. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de sanções específicas contra duas gigantes energéticas russas, Rosneft e Lukoil, uma intervenção direta que abalou as finanças russas ainda mais. Como isso acontece? Essas ações representam um corte profundo na base econômica do Kremlin, levando o país a um cenário de crise sem precedentes. Você consegue imaginar? Uma economia doente, um líder desesperado, e uma conspiração internacional em plena ação. Tudo isso para um único objetivo: desestabilizar Putin de uma vez por todas. E a pergunta que não quer calar: qual será o próximo passo? O que acontecerá quando as mãos do Kremlin começarem a tremer de verdade? A resposta, meu amigo, pode estar mais próxima do que imagina. O produto interno bruto da Rússia este ano é quase insignificante, cerca de 1%. Depois que Putin se tornou a fonte de dinheiro para financiar o esforço de defesa, tudo ficou mais sério. Em outubro, uma notícia bombástica abalou tudo. O presidente dos Estados Unidos destruiu duas empresas russas gigantes, Rosneft e Lukoil. Esses atos de provocação revelam uma verdade assustadora: a mensagem de que a Rússia está à beira do colapso financeiro. Se analisarmos as atividades do Banco Central Russo, fica claro que a situação está se agravando.
Eles começaram a usar recursos que antes pareciam impossíveis, algo que só se viu de verdade em 2022. Agora, essa movimentação é uma tentativa desesperada de financiar a operação militar especial de 3 dias de Putin. Mas a verdade é que tudo isso pode acabar destruindo o próprio regime dele. E não é segredo. Essa estratégia já foi exposta oficialmente no Kremlin e na mídia. Era uma jogada de blitz, uma tentativa de manter a fachada de força enquanto seus planos se desfazem. Porém, mesmo com essa aparência de esperança, a esperança é pouca. Acreditar que a situação não está piorando é ilusório. O que os Estados Unidos fazem muitas vezes é simplesmente pular de uma crença para outra, tentando manipular o cenário sem se comprometer. Mas agora tudo indica que os planos russo-americanos estão caminhando rumo à derrota. Putin, no entanto, ainda não quer aceitar negociações. Por quê? Afinal, mesmo com a economia em crise e as forças militares à beira de um colapso, ele mantém uma postura de resistência. Lembre-se, Putin se apoiou na lealdade de seus aliados mais próximos. Ele usou a fé cega de seus apoiadores para evitar uma mobilização ampla, como viu em outubro de 2022. A estratégia dele foi, basicamente, oferecer uma moeda de troca, uma compensação para aqueles que não têm recursos, uma bolsa para os russinhos comuns, que carregam o peso de uma crise que ninguém consegue parar completamente. Porém, há um problema que Putin parece esquecer. Os braços de sua força militar não ficarão imunes por muito tempo. É aí que tudo pode desmoronar de vez. Quem pensava que uma guerra sem limites poderia durar, está se enganando. Logo, o que resta é a dúvida. Até onde essa máscara de determinação vai aguentar? Cada novo movimento revela uma verdade amarga. O regime de Putin está cada vez mais vulnerável. O que acontecerá a seguir? Os sinais indicam que estamos na linha de frente de uma crise sem precedentes. O medo de que os líderes corruptos, ou os que trabalham ao redor deles, tentem voltar ao controle após uma crise, é real. Eles não esperam perder espaço facilmente. Quando esses indivíduos tentam reconstruir sua influência, acabam reforçando suas ações. E mesmo que pareçam inofensivos na verdade, acumulam forças escondidas. Essa escalada silenciosa já ocorre em muitos lugares, mas não é visível a olho nu. Imagine uma elite que já manipulou tudo por trás das cortinas. Milhões de soldados de Putin, prontos para agir, se a situação exigir. Assim, uma mobilização em massa não seria benéfica para a sociedade. E é isso que Putin precisa evitar a todo custo. Mas ele não quer abrir mão do controle sem uma justificativa convincente. Ainda assim, a realidade está atingindo sua porta. Quem pensa que isso é uma ameaça distante precisa reconsiderar. Putin, na sua essência, não quer perder seu domínio, mas a situação está se tornando insustentável. Eu ainda tenho esperança de que haja uma saída, uma oportunidade de mudança. Mas as chances são mínimas. Agora, o que acontece na cabeça de figuras como Trump? Ele prevê os próximos passos, mesmo com dificuldades de manter sua posição. Ele sabe que Putin não agirá sozinho, há forças nos bastidores. Quanto mais tempo essa crise persistir, maior o risco para todos nós. O próprio Putin sente o peso, mesmo que finja estar no controle. Segundo Trump, o antigo plano de 28 pontos parece um jogo de esconde-esconde. Ele acredita que Putin também está escondendo algo importante. O que será? Movimentos estratégicos continuam, como uma peça de xadrez que troca de posição, esperando o momento certo para atacar ou recuar. E a cada mês, uma nova peça entra na jogada, dezenas de milhares de soldados, vozes que clamam por ação. De repente surgem perguntas inquietantes. Você prefere uma intervenção rápida ou uma estratégia de longo prazo? Talvez seja melhor agir logo antes que tudo se descontrole. Mas negociar também é uma opção, ainda que arriscada. Você deseja uma solução definitiva ou apenas um atraso? Tudo indica que estamos caminhando para uma encruzilhada, onde cada decisão pode alterar o destino de milhões. E o que esperar para os próximos meses? O clima é de incerteza total. Quem manda agora? Quais forças estão realmente por trás das cortinas? O que será que Putin e seus aliados planejam? Uma coisa é certa, o tempo está se esgotando, e o impacto dessa crise já começa a reverberar no mundo inteiro. A pergunta que ecoa nos corredores do poder Selvis faz o seu sangue gelar. Será que Putin será humilhado diante do mundo, vendo seu plano desabar como um castelo de cartas ao vento? O som das sirenes distantes, o cheiro de fumaça das batalhas esquecidas, a tensão palpável no ar carregado de traição. Você imagina o cenário? O plano de Putin, tão cuidadosamente traçado, prestes a ruir.
Tudo começou como uma farsa diplomática, uma chamada para negociações falsas, enquanto a Rússia sonhava com o equilíbrio forçado, exatamente o que propunha o plano inicial de 28 pontos. Agora, restam apenas 19 pontos e Putin já rejeita. Ele ainda não percebeu a verdade. Isso comprova que seu golpe não visava a capitulação. Esse fracasso diplomático respira ar político tóxico. Putin sabe que essa guerra pode ser o fim de seu regime. Para salvá-lo, o Banco Central Russo acelera intervenções econômicas, pois eles não usam seu arsenal. Fazem isso só para financiar a operação militar especial de 3 dias de Putin. O resultado? Um abismo financeiro que Putin não consegue escalar. Politicamente, ele não encontra saída. A Rússia deseja apenas uma coisa, e é explícita. Fala-se em seu corpo. Quando mencionamos uma fórmula para a Ucrânia, o que você imagina? Há apenas uma fórmula para a Ucrânia, a equivalência da Ucrânia como Estado soberano. Só assim garantir a paz em uma terra outrora chamada Ucrânia. Por que a Rússia não está satisfeita? Porque após o recado do garoto dos recados de Putin, Kirill Dmitriev, ele admitiu o desejo por um plano de 28 pontos que torcia para que a Ucrânia não tivesse chance. Mas para acelerar ou provocar o apoio dos Estados Unidos. Infelizmente para Putin, as coisas não saíram como planejado. Agora, há um novo plano, resultado de uma conferência entre os Estados Unidos e o grupo de delegação americana na Suíça. Não temos todos os detalhes desse plano, mas conhecemos alguns. Em vez de 28 pontos, esse plano tem 19. Após as negociações em casa dos delegados ucranianos, essa nova versão parece pouco semelhante à via original. Algumas ideias da via original permanecem. No topo disso, Estados Unidos, Reino Unido e Coroa aceleram muitos pontos, e em outros pontos onde não aceleram a Coroa, primeiras questões psicológicas e territoriais permanecem indecisas, mas serão decididas por presidentes Trump e Zelensky quando necessário. Além disso, sabemos que a Ucrânia deve reduzir seu exército. Não os 600 mil soldados que a Rússia esperava, mas a Ucrânia deve reduzir a 800 mil pessoas. Na minha opinião, isso não é grande coisa. Mas o grande negócio é o fato de que a Ucrânia removeu a anistia geral que Putin esperava para todos os criminosos russos. Em vez disso, no ponto revisado, qualquer pessoa que tenha sofrido envolvimento nessa guerra terá justiça. E então, a Ucrânia deve anunciar sua proposta oficialmente. Isso significa que a carga está na Rússia. Isso é o que os problemas começam para Putin. Ele queria que o mundo acreditasse que era a Ucrânia que não queria. Mas agora, todos verão que são os russos que começaram essa guerra e querem continuá-la. Os verdadeiros criminosos estão no Kremlin. E então, o ministro das Relações Exteriores russo já confirma minha teoria. Ele admitiu a mensagem anterior e agora a repete. A guerra não foi iniciada pela Rússia, e a Rússia não desistirá de nada que acredite nas suas demandas. Escutem, a guerra que a Ucrânia declarou contra nós através da invasão deve unir as pessoas e retorná-las para nós, aceitar as pessoas envolvidas na relação com a sua pátria. Temos canais de comunicação com nossos amigos americanos e utilizamos esses canais. Estamos esperando uma versão que eles queiram apresentar para coordenar posições com a Ucrânia e se o espírito e o âmago da âncora é uma forma de acordo, e de fato a situação será diferente. Mas certamente não temos que desistir de algo oficialmente. Então a pergunta persiste. Por que a Rússia já anunciou seu plano? Para entender isso, olharmos o timing de tudo nos últimos dias. Lembre-se, esse plano de 28 pontos foi vazado no exato dia. Também sabemos que foi vazado por Kirill Dmitriev, o garoto dos recados de Putin. Então, por que em um dia exato? Se olharmos a economia russa, encontramos uma resposta. Sabemos que mais sanções estão chegando à economia russa. A Ucrânia já propôs mais de 500% de sanções para nações que apoiaram a Rússia comprando petróleo ou vendendo produtos da Rússia, como China, Índia, Turquia e até Brasil. Todos esses países enfrentarão sanções. Isso é algo que Putin parece não suportar. Veja o que já aconteceu. A Rússia está em situação precária. A ofensiva de Putin já custa caro todos os dias. Se quiser continuar, precisará de mobilização impopular. Além disso, a campanha de ataques ucranianos dentro da Rússia enfraquece o Kremlin e expõe vulnerabilidades. Vemos o impacto dessas sanções no PIB russo, cerca de 1% esse ano, após Putin imprimir dinheiro para financiar despesas de defesa. Em outubro houve notícia chocante. O presidente Trump confiscou 2 grandes empresas russas, Rosneft e Lukoil. Foi um golpe no bolso de Putin, visível na atividade do Banco Central Russo.
Eles começaram a intervir fisicamente no rublo, algo que evitaram todo o tempo e nem um pouco desde 2022. Fazem isso agora para financiar a operação militar especial de 3 dias de Putin. O efeito de tudo isso eventualmente acabará com o regime de Putin. Isso não é injusto, o economista do Kremlin admitiu publicamente, como já cobrimos. Por isso, a Rússia vazou o plano de 28 pontos para criar crença em negociações. Eles esperavam uma pausa, e se não acreditassem os Estados Unidos pulariam fora. Mas agora, sabemos que isso não acontecendo. Mesmo com problemas econômicos e militares, Putin não negocia. Por quê? Ele tinha o alcance de seu amigo. Utilizou Wagner. Você vê, a cada casualidade que a Rússia sofria, Putin evitava a mobilização pela lembrança de outubro 2022. Então, ele recompensou recrutas mercenários de Wagner, dando bons salários aos russos sem opção. Mas no topo, Wagner é uma força mercenária. Se você é mercenário, não importa se cidadão russo ou outro, se quebrar contrato com Wagner, então em 6 meses, espera, você é mercenário. Como 3 anos atrás na Líbia, em Wagner. Mas havia problema que Putin esqueceu, mercenários não ficam. Quando voltam de missões e tentam reentrar na sociedade russa, causam mais caos, às vezes desertando. Isso acontece em grande escala, mas ainda não notável. Em milhares de casos registrados na Rússia, onde Putin jogou mercenários por crimes. Agora, imagine 1 milhão mais exército que Putin mobiliza se tornando como eles. Não será bom para a sociedade russa. É algo que Putin lhe dará. Não importa se para ou não, isso cresce sem alívio. Putin não quer ir à guerra sem Wagner. Agora, espero estar certo. Espero termos paz. Mas chances são baixas. Vemos sinais claros. Aqui o presidente Trump explica o próximo passo. Ele tem todo o espírito para